Olá, pessoal. A aula de hoje trata-se da estrutura de mercado. O que são a estrutura de mercado? Estruturas de mercado são as diferentes maneiras como as empresas de um mesmo setor ou segmento se agrupam. No mesmo segmento, pode haver uma única empresa, poucas ou várias empresas concorrentes. Com base nessas características, podemos dividir a estrutura de mercado em duas grandes categorias. Item 1, as estruturas de mercado de bens e serviços, e item 2, as estruturas de mercado de fatores de produção. Vamos analisar primeiramente a estrutura de mercado de bens e serviços. A estrutura de mercado de bens e serviços compõe-se de 4 elementos. Trata-se da concorrência pura ou perfeita, do monopólio, do oligopólio e da concorrência monopolística. Vamos falar inicialmente sobre a concorrência pura ou perfeita. Neste tipo de segmento, existe um grande número de vendedores. Nenhum deles sozinho interfere na quantidade ofertada no mercado e nem no preço. Diz-se que é um mercado atomizado, pois é composto de um número expressivo de empresas, como se fossem átomos. Além disso, na concorrência perfeita, o mercado é transparente. Logo, todos os concorrentes conhecem seus custos, preços e até os lucros. Quanto às características analisadas na concorrência perfeita, observa-se que, primeiro, é grande o número de empresas no setor. Segundo, o produto sempre é homogêneo. Terceiro, existe transparência no mercado. E quarta observação, não existe barreiras à entrada de novas empresas. Já vamos na segunda parte, na segunda fase, o caso do monopólio. No mercado monopolista, tem apenas um único vendedor dominando a oferta, atendendo a todos os consumidores. Não existe concorrência nem produto substituto. Ocorrem condições que garantem o poder de monopólio para uma empresa ou que impeçam a entrada de novas empresas no setor. Também temos o monopólio puro ou natural, quando a instalação de uma empresa precisa ser feita em grandes plantas industriais. Nesse caso, os preços cobrados são baixos e a entrada de outra concorrente inviabilizaria o ganho das duas. O exemplo típico é a distribuição de energia elétrica. Também, nesse tipo de mercado, existe um elevado volume de capital. A empresa necessita de muitos capitais e alta capacitação tecnológica. Exemplos, setores de mineração e siderurgia. Também há o registro de patentes. A empresa é a única que detém a tecnologia ou processo produtivo, quando possui o registro de uma patente. Exemplo, no caso típico, são os medicamentos. Também há o caso da propriedade de matéria-primas, quando a empresa é a única que pode explorar determinada matéria-prima utilizada na produção de algum bem. Também temos que comentar sobre os monopólios estatais. Empresas públicas que são as únicas a atuar em determinado segmento na estrutura monopolista. No item A existe apenas uma empresa. No item B, o produto é único. E C, existe barreira para o ingresso de novas empresas. Vamos agora ao oligopólio. Ele é caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam o mercado. As quantidades ofertadas e os preços são determinados pelas empresas. Quando várias empresas participam do setor oligopolizado, existe normalmente uma empresa líder que fixa o preço e as demais são empresas satélites, que seguem as regras ditadas pela liderança. Ainda existe no oligopólio a formação de cartéis. O que são cartéis para a gente? Para vocês também. O cartel é uma organização de produtores dentro do setor que determina a política de preços para todas as empresas que a ela pertencem. Existem vários exemplos típicos de setores oligopolizados, como o setor automobilístico, o de bebidas, o de telefonia móvel, etc. O que acontece na premissa no oligopólio? Primeiro, existem geralmente poucas empresas. Segundo, os produtos podem ser homogêneos e diferenciados
E terceiro, existem barreiras para novas empresas. Finalmente, temos uma das estruturas mercadológicas que trata da concorrência monopolística. Trata-se de uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. As inúmeras empresas que compõem o setor monopolístico tentam adquirir certo poder concorrencial através da diferenciação de produtos, ou seja, embalagem, características físicas, serviços, etc. Essa diferenciação, às vezes, proporciona um pequeno poder de monopólio para a empresa, mesmo o mercado sendo competitivo. Daí o nome de monopolística. Um exemplo típico está na indústria de sabão em pó, pois muitas marcas tentam diferenciar seus produtos investindo em embalagens atraentes e formulações, prometendo mais do que limpeza de roupa. Na concorrência monopolística, existem as seguintes premissas. Item A, um grande número de empresas. Item B, os produtos são diferenciados. E item C, não há barreira para a entrada de novas empresas. Já falamos sobre a estrutura de mercado de bens e serviços. Nós vamos falar agora sobre o mercado de fatores de produção. Os mercados de fatores de produção apresentam estruturas que são opostas ao mercado de bens e serviços. No mercado de fatores de produção, pensa-se no número de compradores e não vendedores, como no caso anterior. Existe a concorrência perfeita no mercado de fatores. É um mercado onde existe uma oferta abundante de fatores de produção, tornando o preço desse fator constante, pois o número de fornecedores é imenso, não existindo a possibilidade de eles conseguirem melhores preços por seus serviços. Exemplo típico, a oferta de mão de obra não qualificada. Nós temos então o segundo enfoque, que é o monopsônio. É uma estrutura na qual há somente um comprador, para muitos vendedores de serviços e de insumos. Pode-se pensar no exemplo de uma empresa montadora de carros que se instala em uma pequena cidade de um país periférico. Por ser a única, é demandante exclusiva da mão de obra da região. Nós temos o terceiro caso, que é o oligopsônio. É um mercado onde existem poucos compradores que dominam um segmento que possui muitos vendedores. Existem exemplos no setor de laticínios, no setor de autopeças e na indústria do tabaco. Terminando a abordagem, meus jovens, nós vamos agora fazer um resumo sobre esse enfoque, colocando no quadro e dando uma explicação resumida dos assuntos abordados. Caros alunos, vamos agora fazer um resumo sobre a abordagem que nós comentamos, falando sobre as principais características da estrutura básica de mercado. Em se tratando do mercado de bens e serviços que nós vemos preliminarmente. Nós temos as características quanto ao número de empresas, quanto ao produto e quanto às condições de ingresso. Nós vamos falar per si da concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Primeiramente, vamos falar sobre a concorrência perfeita. Quanto ao número de empresas, muito grande, tem bastantes empresas. Quanto ao produto, o produto sempre é homogêneo, parecido um com o outro, quase que semelhante. Quanto às condições de ingresso, não existe barreira para o ingresso de outras empresas. O que ocorre também é um mercado atomizado, aquilo que eu já comentei com vocês. Por quê? É um mercado composto de atomização, composto de células. Um exemplo típico, todo o setor varejista trata-se de uma concorrência perfeita. Vocês vão verificar por quê. Existe um barzinho de um lado e o outro barzinho do outro lado. Vocês vão atender aquele barzinho que dá melhor condições para vocês, que atende melhor, que tira um tira-gosto melhor. Então é a preferência de vocês que vai determinar a condição de venda daquele bar, de almejar melhor lucro. Então, todo o setor varejista, sapataria, em geral, bares em geral, são
enquadrados na concorrência perfeita. Já o segundo enfoque é o caso do monopólio. O que acontece quanto ao número de empresas? Só há uma empresa. Quanto ao produto, não existe substituto próximo. Aquele é o dono da verdade, é o dono da coisa. E quanto às condições de ingresso, existe obstáculo para a entrada de novas empresas. Então, no monopólio tem essa condição. No oligopólio, já o número de empresas pequeno. O produto pode ser semelhante ou diferente, pode ser homogêneo ou diferenciado e, como no monopólio, existe barreira para o acesso de novas empresas. E, finalmente, a concorrência monopolista, que nós podemos chamar, aí, que eu falei com vocês, monopolística, tanto faz. Monopolística ou monopolista, por isso que eu deixei aqui para vocês monopolista. Então, o que acontece com essa empresa, com essa estrutura? Quanto ao número de empresas, grande. Quanto ao produto, diferenciado. E quanto às condições de ingresso, não há barreira para o acesso de novas empresas. Com isso, meus jovens, temos aqui, no quadro sinótico apresentado, um resumo para vocês delinearem a nossa aula. Um abração para vocês e ficamos na expectativa de próxima aula. Tudo de bom.